Olá, vamos começar aqui um webinar hoje pela Lusofonia Digital, no capítulo Tecnologias, e eu estou aqui com dois professores exemplares aqui, e a nossa temática é falar um pouquinho sobre as competências. Bom, primeiro, eu sou o professor Dirceu Matheus Júnior, atuo aqui no Brasil, no Mackenzie, e hoje eu sou curador do capítulo Tecnologias da Lusofonia Digital. Tenho mais dois colegas aqui também pertencentes ao capítulo Tecnologias aqui da Lusofonia Digital, o professor Leandro Zerbinati e também nosso professor aí, é, Sérgio Gama. Daqui a pouquinho os dois vão se apresentar aqui para vocês conhecerem um pouquinho mais. O nosso desafio aqui, e eu chamo de desafio porque não é fácil falar das competências dos profissionais de TI exigidas agora pelos avanços da Generative AI. Prazer enorme ter você aqui, Leandro. Prazer enorme ter você aqui, Sérgio. Vamos lá, então. Uma rápida apresentação de vocês e depois a gente já começa nessa temática, que é um grande desafio falar um pouquinho quais são as novas competências dos profissionais de TI para atender aí os avanços da Generative AI. Tá bem. Posso iniciar aqui, professor Sérgio, professor Dirceu? Tá? Fazer uma breve apresentação muito rápida e passo a palavra para o Sérgio. Bom, meu nome é Leandro Zerbinati, eu tenho uma carreira toda voltada à área de tecnologia, fiz já várias coisas, várias posições aí. Ultimamente eu estava trabalhando ligado à engenharia de sistemas, na concepção de sistemas e novos sistemas críticos e complexos. Tive algumas passagens aí por empresas unicórnio, por scale-ups, e, e agora estou numa iniciativa de montar uma empresa de consultoria e treinamento ligada à transformação digital e inovação. Dentro da minha formação, eu sou engenheiro de formação, mestre em engenharia e doutor em engenharia de sistemas eletrônicos também pela graduação e mestrado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e o doutorado pela Universidade de São Paulo, na Escola Politécnica de São Paulo. Tanto mestrado e doutorado com pesquisas ligadas à inteligência artificial. Então, já faz bastante tempo que eu pesquiso e aplico inteligência artificial. Meu doutorado está ligado a processamento de linguagem natural, tirei há mais de 10 anos atrás, na língua portuguesa, numa época que a língua portuguesa ainda não estava no foco do processamento de linguagem ainda, as gramáticas estavam mais conectadas ao inglês. Bom, esse sou eu, espero contribuir um pouco com o tema. Palavra, professor Sérgio Gama. Opa, obrigado, prazer. A gente quer estar falando, acho que é a primeira vez, né, professor? O professor Disseu, a gente já fala, eu não vou nem falar o quanto tempo, porque senão a gente vai entregar a idade aqui. Verdade, verdade. Fica na sua aí, E- Sérgio. exatamente, vamos deixar isso para lá. Mas eu também, eu sempre no mundo da tecnologia, desde o começo da minha carreira, praticamente, né? Lógico, eu tive aquela carreira inicial de todo mundo, né, da nossa época aí, que era office boy e tal, mas acabei entrando no banco, fiquei 15 anos em banco, trabalhei com mainframe, trabalhei com uma série de coisas, fui trabalhar na área de seguros também, sempre com área de desenvolvimento de solução, de software, trabalhei na área de seguros, né, que eu falei, a área de RP. Inclusive, na área de seguros, tive a experiência de trabalhar fora, na China e na Índia, lá fazendo implantação de sistemas. Depois de tudo isso, fui para a IBM, fiquei mais 12 anos na IBM, então são 15 anos no banco, 7 anos lá trabalhando com empresa de seguros e 12 anos na IBM, onde eu tive a oportunidade de trabalhar com o Watson desde o início, desde o lançamento do Watson, a gente sempre trabalhando com inteligência artificial. Eu saí da IBM em 2021 e fui trabalhar em outras empresas, aí acabei tendo a oportunidade também de trabalhar com outras plataformas. Hoje, sou um consultor, sou um arquiteto líder aqui na América Latina de uma empresa na área de Data and AI. Então, continuo aí, meu foco realmente é Data and AI. Eu sou engenheiro mecatrônico também, e é isso. A ideia aqui é a gente estar compartilhando um pouco do conhecimento, batendo um papo aí franco, aberto, né, professor Disseu? Então, prazer, obrigado pela oportunidade aí novamente, tá? Legal, eu que agradeço vocês dois. Mas vamos lá, então, vamos direto ao assunto. A gente tem uma meta aqui de tentar é, passar aqui algumas sugestões de
quais serão as competências, né? Então, a gente tem algumas linhas aqui de entendimento. Eu gostaria que vocês começassem a começar a identificar um pouquinho que tipo de competência, né, o profissional de TI precisa começar a buscar, e aí a gente cai naquela competência, habilidade e atitude, né, que é o famoso chá aqui, que a gente conhece muito bem, mas na verdade a gente quer chegar na competência, na habilidade, e depois a gente vai sugerir que tipo de qualificação ou como se qualificar efetivamente para buscar essas competências. Eu acho que é esse tripé que a gente vai trabalhar aqui na nossa web de agora, né? Competência, habilidade e qualificação. Vamos lá, professor Leandro, na sua opinião, na sua experiência, na sua bagagem profissional e agora com essa evolução aí do Generative AI, como é que os profissionais de TI precisam se preocupar? Bora lá. Vou falar um pouquinho. A inteligência artificial, bom, para começar, ela não é nada de novo, nada de novo no front. Ela vem desde a década de 50 e está evoluindo até os dias de hoje. O que acontece nessa chamada transformação digital que está acontecendo aí, que foi muito acelerado por conta, né, dessa mudança social da pandemia, mas não é só isso, né? Isso vem uma bagagem tecnológica vindo uma crescente. O poder de processamento, memória e comunicação, né, dos equipamentos, enfim, do hardware, ele incrementou muito, ele evolui muito, muito. E hoje, o que se possibilita, então, é um processamento muito poderoso, sejam dentro de smartphones ou em máquinas locais ou na nuvem que tem uma escalabilidade e um poder de processamento enorme. E isso, então, alavanca a aplicação desses algoritmos em outras escalas, em vastas escalas, em várias áreas da tecnologia e dos negócios. Eu costumo colocar que a gente precisa ter foco em três grandes assuntos hoje, né? Um deles são os dados, né? Então, os dados, os data science, depois da digitalização das organizações, os dados já foi muito caro para se obter. Hoje o dado é muito barato de se obter porque ele eclode de todos os lugares onde tem um equipamento eletrônico plugado, né? Então, primeiro tem que dar um foco nos dados. Porque os dados é que alimentam os algoritmos de inteligência artificial. Sem dados, não se alimenta esses algoritmos. Então, um dos pontos, olhar o data science com muito carinho, com muito proximidade. E isso tem todo um espectro de higienização de dado, de cuidado com dado. E se o dado não estiver lá, não busque respostas, porque ele não vai conseguir chegar aonde ele não está. Então, esse é um dos pontos. O outro são o que hoje está muito sendo aí na mídia divulgado, que é a inteligência artificial, que são esses algoritmos. Tem N algoritmos que manipulam esses dados e cada um deles tem a sua determinada aplicação, são algoritmos supervisionados, não supervisionados, deep learning, enfim, tem uma série de traquitanas que manipulam esses dados e nos oferecem apoio à tomada de decisões. Mas não podemos deixar nunca de olhar também para o aspecto organizacional. As empresas estão mudando, as empresas, nessa terceira revolução industrial, desculpa, quarta revolução industrial, né, a transformação digital, elas precisam se reinventar. O digital está em todas as organizações. Todas as organizações têm a componente digital na sua esteira de produção, na sua esteira de entrega de serviços. E esse profissional de TI, conectado a dados, conectados a isso, tem que sair daquela posição que a gente já viu, né, na TI servidora, de somente suporte, né, de dar suporte lá, acabou a pilha do meu mouse, eu estou sem um acesso, isso faz parte da infraestrutura, mas ele tem que sair dessa camada para agregar mais ao negócio. Ele precisa entregar mais o negócio. Todos os negócios
precisam de tecnologia, além de dados, algoritmos, é ligado à tecnologia, e quem é o profissional que vai dar suporte a isso? São as pessoas da área de tecnologia de informação e comunicação. Então, é preciso sair de uma posição de apoio para uma posição de estratégia organizacional. Você tem que dar esse salto. E aí o profissional de TI, vamos chamar assim, entrante na carreira, ele tem que estar conectado. Às vezes, as pessoas da área de tecnologia pensam que o mundo é só dados e tecnologia e a conversa com a máquina. A máquina que, com os algoritmos, as linguagens de programações, os ferramentais, e ele e o seu computador se basta. E não é assim, o mundo corporativo precisa de uma inserção do entendimento do negócio. O analista de negócio entender a necessidade do cliente e transformar essa necessidade do cliente numa linguagem que muitas pessoas não compreendem, e nós, da área de tecnologia, precisamos entender e precisamos transformar isso em uma solução para ele. Precisa trazer essa componente. Então, para mim parar de falar e passar a palavra para o professor Sérgio, senão a gente vai discorrendo aqui, eu olho esses três componentes como os prioritários. O componente dados, não deixe de olhar os dados, entender o que essa inteligência artificial entrega, os algoritmos de inteligência artificial que manipula, para saber os limites aonde pode ir. Não é uma mágica que resolve todos, panaceia que resolve todos os problemas do mundo. E também não esquecer das organizações, porque outro dia, me permita um parênteses aqui, eu conversando com um menino que vem conversar, que, enfim, a gente tem contato com bastante gente, chamo de menino porque são pessoas entrantes. O professor, eu apliquei aqui uma técnica e cruzei os dados e precisava ter cross-selling na empresa, e eles não entendem que quando vende isso, vende aquilo e poderia ofertar isso, e eu mostrei isso para o meu supervisor, ele nem deu bola para mim. Aí eu falei, mas isso está na componente estratégica da organização? Eles estão querendo responder essa pergunta? Porque se você está tentando responder uma pergunta que a empresa não quer saber sobre aquilo, ele não vai dar atenção. É importante, mas talvez não seja o momento da organização. Então, essa componente organizacional, entender as estratégias, OKR, KPI, onde ela quer chegar, é importante para fazer a conexão de negócios com tecnologia. Desculpa a extensão aqui, bora lá, professor Sérgio. Imagina, imagina, professor. Isso aí é conteúdo importante. A gente está aqui, a gente, na verdade, é uma troca aqui, né, professor Disseu? A Sim, gente exatamente. tem bastante assunto aqui que a gente pode correr aí, e certamente a gente poderia ficar uma semana aqui, viu, professor? E assim, E é uma delícia, eu ficaria porque eu adoro isso. eu gosto também, gosto muito, ainda mais quando fala de competência, porque a gente fala muito de tecnologia, né? Acho que o professor falou muito disso. As pessoas estão muito preocupadas com a tecnologia, aliás, estão aí apaixonadas por tecnologia, né? Mas no fundo, tecnologia é o meio, né? Não é o fim. Então é isso que as pessoas precisam ter na cabeça. E quando fala de competência, é importante que esses novos técnicos, ou os técnicos já estão aí no mercado, nós, né? A gente precisa ter a, a, a ciência de que cada vez mais as duas, a gente pode dividir em dois grupos, né? Grupo de negócio, geração de produto e tecnologia. Esses grupos estão se mesclando cada vez mais. E deveria há muito tempo, né? Mas agora cada vez mais. Então, assim, não dá para. Eu até comento, né? Às vezes um profissional de marketing e tal, ele fala assim, não tem nada a ver com tecnologia. Não, você tem tudo a ver com tecnologia. Porque sem a sua informação, sem o seu negócio, conhecimento de negócio, e o que você quer fazer, onde você quer chegar, tecnologia não adianta, né? Então, assim, é que nem você deu um exemplo legal aí da pessoa aí, do rapaz, do profissional. Ou seja, ele está vendo, talvez, ele está tentando criar uma oportunidade que não é baseada exatamente na estratégia. Ou seja, ele precisa entender aonde que a empresa quer chegar, né? Qual é o objetivo da empresa para aí tentar responder. Que é isso, eu acho que é o grande lance agora. E aí tem muito a ver com as competências, né? Então, competência eu preciso conhecer aonde eu trabalho, é uma experiência própria, né? Eu já comentei isso algumas vezes. Que foi um erro, né? A gente comete muitos erros e é legal porque a gente vai aprendendo, a gente tem que ter aí a humildade de saber que a gente cometeu erros. Eu trabalhei 15 anos em banco, eu nunca me preocupei com o que o banco fazia. Meu negócio era tecnologia, eu era escovador de bit. Quando eu saí do banco, me chamaram para trabalhar num projeto para SAP como um especialista em banco, porque eu trabalhei 15 anos em banco. Mas eu não era, né? Então aí hoje, eu quando dou mentoria para algumas pessoas, eu falo, cara, se você trabalha na padaria, você tem que saber como é que faz o pão, como é que a padaria, onde ela gasta dinheiro, com que tipo de material ela usa,
como é que ela consome esse material. Então, mesmo que você trabalhe no caixa, no balcão, vai lá no fundo, vai ver como é que faz o pãozinho. Né? Porque você trabalha na padaria, alguém num churrasco vai te perguntar como é que se faz pão. Você fala, não faço ideia, porque eu trabalho no caixa. Então, acho que tem muito a ver. Eu acho que, falando de competência aí, professores, eu acho que a gente, cada vez mais, a área de produto está vindo para a área de tecnologia, estão usando ferramentas na ponta hoje, cada vez mais as ferramentas estão simples de ser usadas. Hoje você faz um fluxo, ou faz até uma regressão linear com alto AI, né? E aí, o técnico também. Então, ele não é mais aquela pessoa que é despesa na empresa, mas ele começa a interagir muito mais com a área de negócio, especialmente agora generative AI, que a gente tem uma nova profissão, né? Falando de competências aí, habilidades, né? É o prompt engineer. Prompt engineer não é um cara só tecnólogo, não é um engenheiro só de AI, né? De machine learning. Ele, na verdade, precisa entender do negócio, porque senão ele não consegue fazer os prompts. Ele não vai fazer ideia de como fazer. Então, eu até acredito que é uma mescla, né, de profissionais dentro, ou seja, são profissionais multi-skill para trabalhar hoje com os projetos de AI. Né? Eu não posso imaginar fazer um projeto para um fórum, na área de legal, onde eu não tenho advogados dentro dessa sala. Né? Então, eu acho que é isso. São ainda desenvolvedores, engenheiros, arquitetos, né? Mas com competências, ou neste grupo tem que ter pessoas com competência de negócio. Então, cada vez mais a gente precisa ter essas competências e entender o negócio, entender qual que é o desafio de negócio, qual o objetivo da empresa, qual a estratégia da empresa, para então falar, então tá, eu vou tentar aqui ver uma solução para isso, que pode ser AI ou pode não ser. AI não é o martelo, né? Senão o pessoal acha que agora AI, agora eu resolvo tudo que eu quiser fazer, eu vou fazer com AI. Então, eu acho que as competências têm muito a isso. E a gente está num movimento agora muito grande de mesclar esses conhecimentos, que vêm desde as áreas de negócio com a área de tecnologia. Então, o tecnólogo, a gente está falando aqui de tecnologia, né, da área de TI, as pessoas de TI, se não tiver esse conhecimento do que a empresa faz, como é que ela ganha dinheiro, né? E aonde ela quer chegar, a estratégia, ele não vai entregar algo de valor. Né? Eu acho que essa aí para começar nosso bate-papo. Legal. E, na verdade, a gente está definindo aí algumas grandes competências. Então, ficou muito claro que conhecer os dados mais do que nunca, é, conhecer o negócio que está atuando, eu acho que é muito importante, né? Porque, que nem o Gama falou, ele foi convidado com conhecimento dele de banco, ele não conhecia nada de banco, ele conhecia de tecnologia. Olha só, então, as dificuldades. E aí, Generative AI pode vir a suprir essas necessidades. Na verdade, essa adaptação do que efetivamente o profissional vai começar a atuar em relação ao que ele pode obter do Generative AI, essa é a grande pegada, né? Essa é a grande diferença aí em termos de. A gente trabalha muito com essa história de mudança de mindset, de mudança de comportamento, de mudança de habilidade, mas eu acho que, acima de tudo, eu acho que a primeira grande competência ou a primeira grande habilidade é entender efetivamente a sua posição, é entender efetivamente o que eu posso obter do Generative AI de forma a contribuir para o meu dia a dia. Já ouvi muito o Gama falar isso, né? Eu acho que é aí que é uma grande habilidade. É saber ter essa sinergia e se apropriar efetivamente do que a Generative AI vai poder me gerar. Claro que vou precisar, entre aspas, me transformar num prompt engineer aí, mesmo que não tenha esse título, né? E eu acho que é aí que é o grande caminho, não é isso, professor Leandro? Eu gosto desse caminho, que é o caminho da reinvenção, né? É, É o caminho da inovação e da reinvenção. A gente, dentro da área dessa área de tecnologia, estamos falando para esse público, creio eu, nós estamos no sim. capítulo de tecnologia, né? A gente é uma evolução constante. A gente nunca deve parar, nunca, nunca, nunca. Eu brinco, na época que eu me formei na universidade, vou entregar aqui alguns anos, mas minha barba branca e meu cabelo já me entregam. Mas eu lembro assim, muito, muito claramente que um dos trabalhos de conclusão de curso do meu curso de engenharia lá, um grupo pegou um negócio que estava falando sobre a chegada de um tal de HTTP no Brasil, www, que estava chegando aqui.
Imagina se eu estivesse parado no tempo na qual eu me formei. A internet estava chegando no Brasil. Olha tudo o que aconteceu até aqui para mim estar nesse momento falando com vocês sobre isso. Então, primeiro, é um caminho de inovação e disrupção eterna, sempre. Então, nunca, já adiantando algumas coisas, nunca a gente tem que parar. E algumas pessoas me perguntam assim, não, mas então o que está acontecendo hoje, a formação das pessoas não é para o emprego do futuro. O emprego do futuro vai exigir outras coisas. Sim, como sempre foi e como sempre será. O meu avô teve alguns skills lá na fazenda, lá no sítio, que teve que vir para uma cidade grande e trabalhar na indústria ou no serviço, coisa que ele não aprendeu. Então, e ele vai aprender ao longo da vida. Então, a gente vai aprender. Estou dizendo isso por quê? Porque nós estamos agora num momento de forte impacto de mudança de perfis profissionais, por conta dessa transformação empresarial, da tecnologia impactando todas as empresas. E a única diferença uma das grandes diferenças das outras transformações industriais que a gente viu é a velocidade. É muito rápido, é muito, muito rápido. Então, a gente sente o vento na cara da velocidade disso tudo. Isso quer dizer o quê? Que essa engenheiro de prompt, essas novas profissões que estão surgindo agora, né, arquiteto de inteligência artificial e tantas outras, é uma realidade. Pô, mas aonde eu vou buscar esta competência, esse conhecimento? É sentando na cadeira e começar a buscar as coisas. Não vai ter um livro pronto, um vídeo na internet, né? O pessoal gosta de consumir vídeo, dizendo, ó, olha, o engenheiro de prompt é assim, ó, você faz isso, isso, isso e você vai estar empregado amanhã. Tá bom, você vai conseguir fazer 3 perguntas e você vai estar desempregado depois da manhã. Porque é uma expectativa que não foi suprida. Então, essa mudança, e eu falo muito assim, a área de TI, a gente às vezes pensa, né, como nós somos no centro desse furacão, que nós somos intocáveis enquanto profissão, precisamos da gente. Mas, na verdade, a gente tem que sentir esse vento na cara, porque a gente tem que ir junto com a organização, senão a gente fica rapidamente obsoleto dentro das tecnologias. A gente tem que ir junto, o furacão está rodando, a gente está no centro, mas ele também se caminha, vai indo para um determinado local, ele não fica paradinho, a gente tem que ir junto do negócio, desse local, das frentes tecnológicas. Então, e eu gostaria de tocar um ponto também, que eu estou vivenciando, falando de Generative AI, né? E trabalho com LLMs, e, enfim, grandes massas e gerando coisas incríveis. Tem que tomar um cuidado, trazendo um pouquinho depois de novo para a estratégia, que com esse hype subiu a expectativa de todo mundo. A AI, muito, o professor Sérgio também tocou aqui, o Sérgio Gama, não é o martelo, não é a resolução de todos os problemas do mundo. Ele tem problemas, ele tem limites. Ele tem limites, então tem que entender esses limites para que você não dê informações erradas para o negócio na qual você está prestando serviço. A posição é muito importante que nós estamos vivenciando dentro da organização. Então, saber os limites não é porque para não citar qualquer ferramenta, qualquer ferramenta de Generative AI te deu uma resposta, você rapidamente já passa para frente aquilo sem uma análise. Existem erros. Existem algumas cognições que estão distorcidas ali e não pode acreditar naquilo, porque senão a gente vira um profissional superficial. É muito superficial. E aí, isso rapidamente com organizações e empresas que dominam aquela ferramental, isso vai passar. O que eu costumo falar aqui é assim, muitas empresas, muitas pessoas, isso tá no hype, tá bebendo eu assisti uma palestra que eu achei muito interessante, eu vou me apropriar lá na IBM, inclusive no ano passado, eu vou me apropriar do que falou ali, que eu adorei a analogia. A sociedade, todos nós estamos bebendo um chopp na qual da inteligência artificial, mas enquanto agora a gente só teve o toque da espuminha, só daquela espuma que, né, ainda quando você se mergulha tem um gosto amargo do chopp ali que é gostoso, mas você tem que beber aquele gosto amargo, você tem que entender ele porque senão você fica
no confete, e isso não vai entregar um diferencial para o negócio na qual a gente atende. A gente tem que aprofundar um pouquinho mais. Não é algo contra essas novas profissões, não é isso, mas tem que entender esse engenheiro, tem que entender como esses algoritmos funcionam para que ele entenda como perguntar. Para mim fechar aqui, uma coisa muito interessante que também está passando aos meus olhos e estou vendo algumas coisas, assim, a juventude, por essa superficialidade que ela tem, por conta de smartphones, enfim, coisas muito ágeis, não tem um arcabouço de comunicação muito desenvolvido e que aí não consegue perguntar para a inteligência artificial o que ela precisa responder para ela. Então ela não consegue nem interfacear com a inteligência artificial para responder de forma direta, precisa, porque é um computador. Então tem que ser preciso, tem que ser direto. Se você deu alguma derivação, ele vai derivar. E eu não estou falando nem de viés aqui da formação dos dados que geraram isso. Então, para fechar, eu acho isso, professor. Tem um impacto grande na nossa área, sim, dessas competências com Generative AI, mas a gente não pode abandonar a formação para entender esse cenário que está sendo produzido. Professor Sérgio. Ah, não, legal, não, legal. E é exatamente, eu concordo plenamente. E eu costumo falar que você falou de reaprender, né? Reinventar ou renovar, aquilo que a gente precisa desaprender, né? E reaprender. E a gente está passando por esse momento. E você falou de como a gente se comunica com generative AI. Acho que a pergunta até como é que a gente trabalha, até onde a gente pode com generative AI. E é exatamente isso, né? Então, eu aprendi com um autista de que a gente deve ser literal. Se a gente usar analogias, usar figuras de linguagem, o autista, ele não entende isso. Então, se você falar que é o pé de mesa, ele vai olhar e vai tentar ver um pé de mesa. Então, o Generative AI nos faz ser melhores em comunicação. E aí eu vou dizer por quê. Porque como eu preciso ser literal, eu não posso ter mensagem implícita na minha comunicação. E a gente fala muito, né? A gente sempre escutou que comunicação não é o que eu falo, é o que as pessoas entendem. E agora com Generative AI, a gente faz isso nos exercitar cada vez mais. Então, assim, eu me preocupo agora se eu estou dando todos os detalhes para Generative AI. Então, sim, a gente tem que usar, tem que se adaptar, mas tem que ser literal. Então, eu não posso entender que, olha, eu quero uma tela de cadastro de pessoas. E isso para ele não é literal. Ele vai fazer qualquer coisa, ele vai fazer até uma tela em Word. Sim. E aí, às vezes, você fala assim, não é isso que eu quero, ó, ele é uma porcaria essa ferramenta. Aí vem, as pessoas vêm falar comigo, Gama, mas esse negócio não funciona, cara. Eu falei, cara, mas tem que saber, eu já estou fazendo coisas incríveis com Generative AI, mas de novo, e aí eu gosto muito, né, do que a Microsoft fez, chamar de tudo de Copilot, porque realmente nós somos os pilotos. Então, assim, se eu quero ter uma resposta boa para um desafio de negócio na área de legal, eu preciso entender da área. Se eu não souber fazer a pergunta, então vamos voltar à padaria. Eu trabalho na padaria. Não adianta eu contratar um engenheiro químico, eu não sei como lidar com esse engenheiro químico, né? Não sei como lidar com esse engenheiro de nutrição, não importa o nome. Então, por quê? Eu estou até falando aqui de engenheiro e tal, porque para mim, a partir do momento que eu tenho um LLM que foi super pré-treinado ali com uma série de. Imagina que você tem um ser super inteligente. Mas ele não é um ser igual a gente que vai chegar no escritório, vai olhar em volta e vai tentar se adequar, já vai tentar se adaptar, entender as coisas. Ele não vai, ele vai ficar quieto e você precisa dizer para ele: olha, eu quero que você faça isso, 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 e que você tenha um comportamento assim, 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 você não deve falar disso, você só deve falar disso aqui, procure usar uma linguagem do tipo tal, então você precisa instruí-lo. E aí você precisa ser um super profissional para poder fazer isso. Se você não souber fazer isso, né? Como o pessoal fala, garbage in, garbage out, certo, professor? Então, se eu fizer perguntas erradas, ele vai ser eficiente e não eficaz, porque ele vai ser eficiente porque ele vai me responder, mas aquilo que eu perguntei, né? E ele não vai ter usar bom senso, né? Ele ainda não está, e aí, até para acalmar as pessoas, né, professor, eu sempre falo isso. O AI não tá, ele não tem bom senso, ele não tem nada do que a gente como ser humano tem, né? De pensar, de repensar, de questionar, bom senso, sarcasmo, tem uma série de coisas, né? Aí a entrada também na pirâmide de Maslow, ele não tem nada disso, ele não tem nenhuma
vocação para isso. Ele fica quieto, ele é super inteligente, fala alemão, inglês, francês, fala tudo, sabe de tudo quanto é assunto que tá, mas assim, sabe de assuntos que foram escritos ou falados por seres humanos, né? Então ele não é mágico ainda, ele ainda tem viés, de certa forma tem viés. E aí o professor acho que falou até de as confusões que ele pode fazer, que é a alucinação, e a gente alucina muito mais que generativa AI. As pessoas começam a falar mal de generativa AI, Gama, mas alucina muito. Não, cara. Generative AI, ele tem uma precisão de até 70%, o ser humano 40%. A gente viaja muito mais e erra muito mais que uma AI, né? Lógico, a gente é muito mais criativo, né? Então a gente sabe se adaptar. No Generative AI não vai olhar uma situação e se adaptar, né? Só se ela foi ensinada e instruída para isso. Ó, você tem que se adaptar caso aconteça determinada coisa. O ser humano não, a gente normalmente vai olhar, vai se adaptar, falar, opa, preciso me adaptar. Então acho que, voltando aqui, professores, a gente está falando de competências, veja que eu estou falando aqui de comportamentos. Então, a gente precisa mudar um pouco o comportamento do que é desenvolver um sistema. E cada vez mais, né, tecnologia, elas estão se tornando super poderosas, mas mais simples. E isso está difícil também no pessoal que a gente chama de viking, né, o pessoal raiz. Está difícil de disseminar isso. Fala, cara, tá mais simples. Não adianta você achar que agora eu preciso, né? E aí, o pessoal está contratando muito engenheiro de AI, né? A equipe que trabalha com AI tem 10 engenheiros de AI. Aí e o pessoal de comunicação, de linguista, os linguistas, né? O pessoal de design, a galera de business, cadê? Né? Então, só para colocar pimenta aí. Então, acho que o mercado também precisa se adaptar a isso, né, professor? Sim, eu vou só complementar e passar a palavra para o professor Dirceu. Você falou do Copilot aí, da gente, eu gostei muito, né, da gente ter uma outra posição que a gente está aí, dos desenvolvedores raiz, ter que se adaptar, cadê? Eu quero manipular ali o ponteiro da linguagem, cadê? E aí eu vivenciei agora, há bem pouco atrás, as minhas últimas experiências mais imersivas em organizações aí que eu falei, que foi low code, né? Que você desenvolver em low code, ou seja, você abstrai muita coisa e você não manipula software, e o resultado é muito mais rápido. E assim, lógico, tudo com parcimônia, tudo tem seus limites, mas a velocidade que a TI precisa ter, ela entrega. E aí uma analogia que eu coloco para isso, que eu concordo muito, é assim, por isso que eu gostei do Copilot, é que se você cria, nós profissionais tem isso, um exoesqueleto. Você cria uma armadura, que é você que está no comando ali do exoesqueleto, mas você tem superpoderes agora que você não tinha antes. Só que se você não souber manipular, é aquelas máquinas malucas lá do Matrix, que eu fiz a analogia agora das guerras lá contra as máquinas invasoras. Se você não souber pilotar a máquina, não vai adiantar nada aquele superpoder do exoesqueleto. Então, o profissional de tecnologia ele tem que entender esses novos comandos que a gente precisa dar, que às vezes nessa analogia, essa mecânica fina está sendo produzida e está vindo pronta. Agora a gente precisa cair numa outra camada, né? Gostei muito da analogia e me permita essa complementação. Muito legal, muito legal. Então, a gente falou um pouquinho de competência, né? Vamos abordar um pouquinho de habilidades agora? Ou seja, são aquelas necessidades que vão além do conhecer. O que vocês acham em termos de habilidade que o pessoal precisa buscar agora? Professor Sérgio, eu iniciei as duas outras perguntas, eu vou deixar você iniciar, porque a gente Ah, equilibra um é? pouquinho. Não, tá Ou não, se bom. quiser eu toco por aqui. Não, pode. Não, eu vou falar rápido, aí depois qualquer coisa eu complemento. Eu Tá acho bom. que essas habilidades, o professor aqui já falou bastante, né? Até essa habilidade a gente falou de reaprender, né? Olhar curioso, a questão de ser inquieto. E aí, algumas habilidades trazer para si algumas habilidades que normalmente não se vê para uma pessoa de tecnologia. Então, por exemplo, que a gente chama até de hard skills, né? Ou soft É, skills, né? Então, acho que a gente precisa trabalhar muito hard skills. E aí, o pessoal até comenta muito nessa área agora, ainda mais com essa revolução. O pessoal está sendo contratado pelos soft skills e acaba sendo ou desligado ou movido para uma outra área devido a hard skills. Então, acho que
Tem que ter algumas habilidades em termos de comunicação, que a gente estava falando aqui agora, né? De trabalhar sob pressão, aquela coisa toda que a gente já conhece a vida inteira, sempre foi, né? Eu acho que as pessoas não sabem. Eu acho que principalmente comunicação, né? O professor falou de jovens aqui, eu vejo jovens espetaculares, conhecem tecnologia assim como ninguém, mas não tem habilidade ainda. E as pessoas estão sendo chamadas de sênior, né? Porque ele tirou uma certificação, não sei o quê. Aí o sênior, para mim, a gente pode depois, né, discutir aqui, né, professor? Mas sênior, para mim, tem que ter cicatriz, né? Então não é certificações, são cicatrizes. Tem que ter vivido, né? Tem que ter passado por aquela estrada uma, duas, três, quatro, cinco vezes. Não desmerecendo as pessoas que às vezes são geniais, não estou tirando a genialidade deles, mas é um pouco disso, professor. E aí você pode. Lógico, muito, muito legal, professor Sérgio. Você sabe que eu fico lembrando, né, de algumas pessoas que vão passando pela gente assim. Há pouco tempo atrás, um outro menino perguntou para mim assim, professor, você acha que eu posso, primeiro ano de faculdade, né, iniciando, com perguntas ótimas para mim, assim, ele é um curioso, não sei se é um conhecedor, é um curioso de tecnologia, conhece, está querendo ser o desenvolvedor raiz, aquele desenvolvedor que a gente falou lá, com Corba, com, cara, coisas Corba. E aí ele perguntou, professor, você acha, tem empresas que usam isso? Essas perguntas, né? Tem, sempre tem, né? Sempre existe. Não sei se é de ponta, mas sempre existe. Tem área técnica que abraça todo mundo. Então, mas você acha que eu posso ser contratado como um desenvolvedor pleno ou sênior? Aí eu falei, escuta, veja bem, escuta. Eu gosto de falar que você quer ser estagiário de diretor, assim, você quer já entrar com o próximo passo é ser diretor, assim que é a Será que eu sua não consigo ser carreira. diretor, já que eu conheço muito? E uma coisa que eu lembrei quando você falou é uma coisa que eu gosto de falar assim, o júnior, eu vou tirar até o estagiário da brincadeira, o júnior mal consegue resolver os problemas que são lhe impostos. Ele mal consegue resolver. Ele precisa de um apoio de um profissional para conseguir conduzir as suas tarefas no seu dia a dia. Pensa na tecnologia. O pleno, ele consegue já resolver os problemas em plenitude. Ele dá o problema para ele, ele consegue resolver e consegue até apoiar o júnior que está iniciando ali as suas tarefas. O sênior, ele é o mentor de todo mundo e arruma trabalho para todos os outros. Ou seja, ele conecta ao negócio, ele sabe o problema do negócio, ele não só sabe de tecnologia, ele deve se comportar assim, não só de tecnologia, entender que está diminuindo a demanda, o que ele pode ajudar para mudar as diretrizes da organização, para trazer para cá, para formar o time. Então, eu olho isso. O professor Sérgio, adorei da comunicação, e eu colocaria um outro skill aqui Só um minutinho, também. professor, acho que tem uma pessoa pedindo para entrar. Sázia. Sázia Souza. Isso, isso. Desculpa, Pode professor Leandro, deixar. só que eu vi Eu, aqui. como não conheço, posso deixar entrar aqui, né, professor? Sim, pode, todo mundo. Legal. É, uma das coisas além da comunicação forte, com certeza, né, em termos de generative AI, é trabalho em grupo. Trabalho em grupo. Porque hoje, em metodologias Agile, que nós vivenciamos aí, todas as empresas, Scrum ou XP, enfim, hoje que está mais visto é o Scrum, isso precisa uma colaboração. E tecnologia não se faz sozinho. Muitas vezes a gente fica, de novo, isolado né, você e o computador e acha que isso daqui é o suficiente, você vai impactar o mundo. Hoje não tem mais cientistas como Einstein, como Stephen Hawking, como aqueles caras que são ícones. Na verdade, são times, são times, são grandes grupos. Se olhar para a Meta, se olhar para a Microsoft, se olhar para a Google, se olhar para todos eles, para a IBM, são times super especializados. E você tem que trabalhar em time, você tem que aprender a trabalhar em time. E time às vezes tem positivos e negativos, e altos e baixos, e resiliência e conflitos, isso faz parte da experiência humana de trabalho em conjunto, mas fugir desse embate, não sei, dessa colaboração, cada um pode ver de uma certa forma, só vai te fazer isolado, e isolado você vai chegar curto na sua carreira. Então, né, em tempos de generative AI,
comunicação, porque você precisa conversar com essas, saber perguntar, questionar e se posicionar frente a elas, mas enquanto time, é preciso o trabalho em equipe de uma maneira muito forte. Eu concordo Concordo plenamente. também, a gente atua aqui com esses diferenciais, inclusive, acho que faz muita parte. A gente está muito carente dessas habilidades, né? E mais do que nunca agora, é ter mais um componente nessa equipe, né? Essa interação de equipes é importante, e essa interação agora com o Generative AI faz parte também desse entendimento. É, é mais um amigo que está com a gente na equipe agora, que está aí para contribuir, não é? E aí, como interagir, né? Como efetivamente trabalhar também com esse novo personagem? Eu acho que aí tem uma grande dificuldade aí a ser vencida pelos novos profissionais. Esse trabalho em equipe com mais com uma máquina ajudando a gente, né? Então, às vezes não passa muito isso ainda, né? A gente já ouve propagandas aqui do pessoal, né? Trabalhando muito com máquina, né? Mas às vezes não cai ainda a ficha que efetivamente faz parte da sua equipe. Aprendi muito isso com o Gama, em alguns bate-papos que a gente teve. Faz parte da equipe agora. Como fazer essa interação? Como criar essa empatia, vamos chamar aqui. É difícil, né, ter essa empatia, mas ele contribui muito e tem que contribuir. E, obviamente, que a gente precisa explorar melhor. De novo, eu estou sendo repetitivo nisso, mas eu acho que essa é a grande dificuldade hoje. É essa interação de fato, né? Bom, a gente tem uma meta aí de terminar aí no máximo em 10 minutos. E como se qualificar para isso? Né? Aquela velha história. Como é que se preparar para isso? Então, quais são as dicas para a gente se preparar? Né? Primeiro, conhecendo de fato o que é o Generative AI, né? Eu acho que foi essa grande ideia que a gente deu aqui hoje, dar um conceitual, né? Mas como se preparar para isso? Vou deixar o professor que eu comecei anterior, o professor vai nessa agora, só se. Bora! Vamos nessa. É, assim, não tem, como a gente disse, não tem uma receita de bolo pronta. Vai lá, ó, acessa o site, acessa o YouTube e digita ali, ó, novas competências e habilidades para o profissional de TI em Generative AI. Digita lá, vai ver o que vai acontecer. Vai, o algoritmo vai te trazer muitas coisas sensacionalistas, muitas coisas querendo vender coisas, e não é por aí que algumas coisas, lógico, que podem ser pinceladas e trabalhadas, e a gente tem que compreender, mas não vejo que é por aí. Eu acho que a grande saída está no lifelong learners, né? Você tá aprender todo o tempo e sabe, o- usar até o Generative AI para aprender, mas com parcimônia, com muita parcimônia, porque eu já fiz, né, a gente conversou aqui de alucinações, a gente não pode acreditar em tudo que ela fala, porque ele é meio doido às vezes, já vi respostas. É muito inteligente, você pode aprender com ele, esse é o novo membro da equipe, mas tem um olhar crítico, e como você tem um olhar crítico, não podemos deixar de consumir a ciência. Ou seja, o que que está nos artigos, o que que está no livro, o que que as pessoas escreveram, passaram por comissões de avaliação para ver a coerência daquilo. Então, é um balanço entre busca de formação, vamos dizer, é, regular dentro de universidades, faculdades, universidades, aí a busca de literaturas referenciadas, a busca em generative AIs também, para você conseguir criar essa formação. Lógico, o TikTok vai te trazer alguma coisa ali, no feed, pode para talvez para entender o comportamento das pessoas, que linha que está indo, mas tem cuidado em consumir e acreditar nesse conteúdo que está ali, que ele está mais midiático, né? E, enfim, eu vejo por esse caminho, professores. Eu vou colocar outros pontos aqui. Eu acho assim, depende, né? Depende do que a pessoa queira fazer. Ah,
Por quê? Eu vou explicar. Existem muitas áreas. Então, se a gente for desde a base, vamos criar um foundation, né? Então, quem que vai criar o foundation model? Cara, grandes empresas, grandes players, né? Então, se você for engenheiro do Google, do Facebook, se você pretende, então é legal você conhecer os algoritmos de deep learning profundamente, né, que estão gerando esses modelos, entender desses dados, como é que trabalha com esses dados. Agora, se a gente olhar isso como uma pirâmide invertida, a maioria vai estar no desenvolvimento de RAGs, por exemplo, né, que a gente não comentou aqui. E aí, será que eu preciso saber profundamente como é que funciona um algoritmo para desenvolver um foundation model? Talvez não, né? É como carro. Eu gosto de carro, né? Mas será que eu tenho que saber como é que eu faço o material para fazer o sistema de injeção? Não sei, ou fazer lá a pastilha. Então, assim, o que que você quer fazer? Agora, eu acho que a gente pode visitar todas essas áreas, porque se eu gosto de carro, é legal saber como é que funciona o motor e tal. Mas uma visão de drone. Agora, onde você quer estar? Eu quero ser o cara que dirige o carro, eu quero me especializar nisso. Então, eu acho que é muito disso. Não sei se os professores concordam comigo. Eu acho que, assim, se o profissional é novo agora, assim, já falo de cara, aprenda a ser, vamos falar de tecnologia. Se ele estiver encaminhando também para uma área de desenvolvimento, pode ser que nem queira. Mas se, de qualquer maneira, minha sugestão, eu quero ir para infra, eu quero ir para dados, eu quero para área de design, de UX, conheça C. Conheça a programação. Eu acho que todo mundo deveria conhecer um pouco de linguagem C na vida, né? Porque é lógica, né? A gente fez um curso lá na IBM uma vez, curso não, a gente fez um evento para criança de 7, 6 anos, e a gente ensinou a criança lógica para colocando manteiga no pão. Então a gente ensinou lógica dessa forma, né? E depois criamos lá com o IoT um negócio de semáforo, né? Ou seja, para ver a lógica também, olhando um programinha que é baseado em C, lá no Arduino. Eu acho que todo mundo tem que ter esse tipo de fundamento, independente da parte de tecnologia. Então, voltando para a área de tecnologia, como se preparar? Eu acho que tem que programar alguma coisa, tem que saber o que que é infra que roda por trás, né? Eu preciso de infra, eu preciso de dados. O que que são dados? Que tipo de dado? Dados semi-estruturados, estruturado, não estruturado? Então, eu teria uma base fundamental e, de repente, lá na frente, ele vai seguir para engenheiro de machine learning, o negócio dele desenvolver algoritmo, que eu acho que tende a diminuir cada vez mais a necessidade desses profissionais, tá? Então, já estou dizendo aqui que daqui a 5, 10 anos a gente não vai ter. Se hoje Vai eu tudo tenho para as 10 Big mil, Tech, né? As Big Techs é, vão fazer é isso, Big né? Tech. Eu tenho uma É, é. apresentação, professor, que eu mostro um iceberg. Eu digo que os profissionais no geral e onde tem dinheiro mesmo, pra caramba, ou tem soluções para desenvolver, está lá na ponta do iceberg. Lá no fundo, as grandes players, é IBM, Facebook e tudo mais. Então, eu acho que precisa isso, saber onde você quer ir. Mas eu, de novo, se alguém de 20 anos está saindo da faculdade ou está fazendo ali o terceiro, quarto, cinco semestre, cara, dê uma olhada em tudo isso. Meu professor falou aqui, leia papers, cara, do Google, lá de 2017, que falava de LLM. É complexo aquilo, mas leia. A Comece OpenAI a tem entender. vários. A OpenAI tem vários. Tem vários. Então, assim, você visite, porque é um conhecimento que você, eu vou me aprofundar nisso e vou desenvolver. Não, você não vai. Mas você sabe como é que faz, você sabe o fundamento. Então, é complicado, viu, professor de seu? Eu toda vez que. Mas, assim, o que que eu gosto? De uma dica É. para quem quer desenvolver. Eu sou contra comprar um livro de Python e fazer o curso de Python inteiro, tá? Eu sou contra eu pegar lá o LangChain, por exemplo, toda a infraestrutura, todo o framework dele, estudar inteiro. Eu prefiro escrever no papel o que que eu quero fazer e tentar desenvolver. Aprender com caso de uso. Posso Prático, trocar prático. contigo, professor? Posso trocar contigo? Só Isso. trocando, trocando. Acho que muito legal é você tentar pegar um problema para tentar resolver. E aí você Isso. coloca o problema na prática. Você coloca aquela aplicação daquela linguagem de programação na prática, aquela infraestrutura em cloud na prática. Você desenvolver o Arduino ou colocar um IoT ali e resolver um problema. Pega um problema legal, um Isso. problema gostoso que você queira, cara, e aí Pega os é o vídeos e vai em maker ali, cima. né? E vai Isso, isso, resolver. Em vez de fazer, isso. vou fazer um curso de Arduino, depois fazer um curso de C. Não. Cara, eu preciso pegar IoT e colocar uma lâmpada para acender na sala quando eu der um comando de voz, sei lá, ou quando eu fizer aqui, quando escurecer, eu quero que acenda automático. Estude isso.
Outro dia eu vi um TDC, cara, muito interessante sobre as capacidades a cognitiva que a gente tem para ser especialista em algo. O pessoal fala que leva de 5 a 10 anos, né, em média. Você falar, eu sou especialista naquilo, escorre o bit. E aí, esse cara, ele vem quebrar esse dilema, ele fala assim, não. Ele falou assim, gente, eu queria aprender música. Ou eu pegava tudo que era de música e fazia um curso de música completo, ou eu peguei uma música, ele pega o violão no TDC, ele fala, eu aprendi a tocar uma música. O cara toca a música perfeita. Eu falei, aprendi 4 notas. A partir de agora, eu sei como é que se toca um violão e eu sigo. Cara, eu achei sensacional. E para mim, isso vale para o inglês, isso vale para a tecnologia. Então, uma dica assim, minha, eu fiz isso. Eu falei, cara, eu preciso mexer com a AWS. Preciso pegar uma aplicação, inclusive uma aplicação que era um RAG. Vou colocar isso no ar. Eu não me preocupei em estudar tudo que era RAG, tudo que era de OpenAI e tal. Eu falei, eu preciso fazer um RAG para fazer esse assunto, eu preciso colocar no ar, rodando lá, com a parte de back-end, front-end, serviço, microserviço, tudo. Eu foquei no caso de uso, professor, que é o problema, que era um negócio. Inclusive, isso era um negócio de verdade que foi posto no ar, tá? Eu falei, cara, vou aprender. E aprendi. Eu fiz isso em pouco tempo. Lógico que eu tinha um fundamento, né? Aquilo que a gente fala do piloto, né? Então, eu já tinha fundamento de desenvolvimento de soluções, de aplicações, não importa onde. Então, essa é a minha dica, tá, professor? Se me permite, essa é uma opinião minha, tá, gente? Assim, pega um caso de quero desenvolver um aplicativo para fazer um cadastro de pessoas e quero fazer uma agenda. Vai atrás disso. Como é que eu faço para colocar no iOS? Não estuda iOS inteiro, é uma dica minha. Assim, não sei se a pessoa. Muita gente vai falando, não concordo, acho que tem que fazer um curso completo de 2 anos. Sim, sim, também concordo. Bom, nós temos aqui a Sásia. Alguma dúvida, alguma pergunta, Sásia? A gente está indo para o fechamento aqui. Dirceu, não, cheguei bem tarde, tá, mas deu para aprender, ouvir um pouco com o Sérgio e o Leonardo. Eu creio que é muito essa questão de não existe uma fórmula mágica e existe sim a necessidade de entender que não é magia. Tecnologia não é magia, existe lógica por trás e as pessoas aprendendo a lógica conseguem, se calhar, chegar muito mais longe do que estão agora, né? Então, eu estou em Moçambique e concordo com a abordagem de usar casos de uso para ensinar. Por acaso, trabalho com desenvolvimento de software, tenho uma equipa de desenvolvimento de software e, por causa da deficiência de encontrar soluções, nós criamos conceitos de capacitar os recém-graduados dentro da instituição para lhes preparar para o mercado. Então, não quero alongar muito, sei que o tempo também já foi e quero agradecer aqui a partilha que estiveram a fazer. Obrigada. Eu te agradeço. Aí, fechou com chave de ouro, tá vendo? Aí, ó, vocês foram Sim. muito, Nós muito, agradecemos, muito, uma pessoa de muito Moçambique nos prestigiando aqui, pô, muito obrigado, César. fantástico. Não, e Prazer. assim, foi categórico assim o que entendeu aí e a gente atingiu o objetivo. Olha que maravilha, tá vendo? Muito bom. Bom, fechamento aí, o que vocês quiserem comentar aí sobre esse assunto, para gente encerrar aqui, desde já agradecendo aí a sua participação, Sérgio, sua participação, Leandro. Fantástico, um tema que não se esgota, não se esgota, isso a gente aprende a cada dia, mas esse é o grande, essa é a grande chave, é testar, é o mão na massa e é aprender todos os momentos e buscar as novas alternativas. Queria agradecer também a participação aí da Sassi. Aliás, deixa eu pedir desculpa pro Leandro, que eu chamei de Leonardo umas 6 vezes aqui. A Sásia foi na minha, chamei de Leonardo também. É, é. Então a gente tá fazendo aquela leitura só É, de é, imagem, né? A gente não escreve, não lê a palavra, e aí ficou. Desculpa, Leandro, não vou esquecer mais. Tô tranquilo. É uma vida de Leandro e Leonardo. É, E eu sou a parte que não se deu muito bem nessa história. Sásia, só para te explicar essa piada, é que aqui no Brasil tinha uma dupla de músicos que eram Leandro e Leonardo. E para o público que também está assistindo a posteriori. Enfim, estou fechando aqui. Muito prazer de participar aqui dessa discussão. Obrigado, professor Sérgio. A discussão foi muito boa. Obrigado, professor Dirceu, pela
ciceronear aqui, Sásia, pela participação. E se eu puder deixar um recadinho final para a gente, enfim, para eu concluir a minha palavra, estejam abertos a essas tecnologias. Não se feche no mundo de passado, porque elas vão nos transformar e vamos seguir essa transformação junto com a tecnologia. Obrigado. Muito bom. Obrigado. Eu acho que o meu recado é bem parecido com o do professor. Acho que a gente tem que abrir o coração e estar aberto às novas tecnologias, né? E ter humildade de que a gente não sabe tudo nunca, né? Eu estou aqui já há tanto tempo aqui, a gente tem que estar sempre desaprendendo, reaprendendo. Eu acho isso legal, eu não vejo nenhum problema, não tenho nenhuma vontade. Então, eu acho que meu recado é: vamos saber que a gente precisa estar se adaptando a todo momento. E isso não é para também a pessoa ter problema de burnout e falar, putz, eu tô atrasado, né? Eu tenho essas sensações também, tá, gente? Mas é normal, todos nós aqui temos o mesmo problema, que às vezes tem a impressão que é só a gente, né? Fala, cara, acho que eu tô atrasado. Escutei o professor Leandro ali falando um negócio que eu não tinha ouvido falar ainda. Então, acho que é isso, é ter essa humildade de a gente estar sempre aprendendo, ser curioso, né? Eu acho que eu e o amigo brincava lá na IBM, o pessoal fala, vocês são inteligentes. Não, a gente não é inteligente, a gente é curioso. Curioso, o nerd é curioso, né? O pessoal fala que nerd, eu acho que o nerd é o cara mais inteligente do mundo. Não é, ele é super curioso, ele quer a explicação das coisas, ele vai atrás, né? Então, acho que seja curioso, gente, seja curioso e aprender coisas todo dia. Se a gente aprender uma coisa por dia, uma professora de inglês me falou, você aprender uma palavra de inglês por dia, ao final do ano você tem que ter 365 palavras que você vai saber bem. Cara, ninguém usa isso para conversar, né? 365 palavras. Então, acho que é um puta. Aí eu fico uma dica, aprenda uma coisa por dia que é legal, que vale para a vida, não só tecnologia. Muito bem. Quando surgiu essa palavra, eu guardei muito. Fiz que nem o Gama, assim, aprendi uma palavra por dia e eu sempre procuro ser. Seja disruptivo. Eu acho que eu encerro a nossa participação com essa minha palavra, disruptivo. Eu acho que você sendo disruptivo, você se adapta a qualquer nova tecnologia e você aprende e você vai para cima. De novo, agradeço aí, em nome da Lusofonia Digital, capítulo Tecnologias. Fizemos aqui um webinar com dois fantásticos aqui, Sérgio Gama e Leandro Gerbinati, falando um pouquinho sobre competência dos profissionais de TI exigidas pelos avanços do Generative AI. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Obrigado. Encerrar.